Hoje eu estou aqui, debaixo dessas árvores, para fazer um vídeo diferente para você, mas uma mensagem poderosa que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que essa mensagem vai te abençoar. Guarda as coisas que eu vou te falar hoje, mas não guarda só para você. Guarda-te, põe no teu coração e pratique-as. Mas compartilhe com os outros e torne essa palavra também impactante e viva para os amigos que fazem parte do teu círculo íntimo, que estão nos teus grupos de rede social. O que você faz com a rejeição vai determinar onde você vai chegar. Eu vou repetir. O que você faz com a rejeição vai determinar onde você vai chegar. Essa não é uma mensagem de autoajuda, tampouco eu tenho um perfil de mensagem motivacional ou perfil de coach. Eu acho que os coaches, os psicanalistas, etc., cumprem um ótimo trabalho. Mas um pastor não deve fazer o trabalho de um coach. O pastor deve pregar a palavra de Deus. É isso que eu vim fazer aqui. Eu não vim usar alguns trechos, mas eu quero fazer com que a palavra seja viva todos os dias dentro de nós, nos ajudando. Bom, a rejeição é um tema muito importante e até na vida de Cristo ela esteve presente. Eu vou explicar isso para você, não é uma heresia. Você precisa aprender a utilizar a rejeição como instrumento do crescimento do propósito de Deus na sua vida. Vamos lá, vamos tocar em alguns personagens para tornar isso bíblico e você entender onde eu quero chegar. Davi é um exemplo claro. Eu poderia ir lá atrás, mas eu vou ir em Davi. Davi era um menino franzino, ruivo, ficava com atividade pastoril, né? Atividade que era um risco e não tinha a devida glória como o risco de quem está no exército lutando contra os soldados inimigos, lutando contra os filisteus, como era o exemplo dos irmãos de Davi. Você está trabalhando no recém-formado reino de Israel e no recém-criado exército de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Deus não queria estabelecer um rei porque ele era o Senhor da nação, mas pelo desejo do povo, pelo coração do povo, Deus deu um rei para mostrar a eles o desejo do coração deles. Então Deus deu um rei, que era Saul, semelhante à vontade do coração do povo, né? Então o primeiro rei foi semelhante ao desejo do povo, né? E o último rei veio do desejo do coração do Pai, que é o próprio Filho. Portanto, Jesus é o rei eterno. Ok. Então, o exército recém-criado, né? Um rei que começou muito bem, profetizando, enchendo-se do Espírito Santo, mas desobedecendo a Deus, né? E Saul começou muito bem, mas desobedeceu a Deus. Prova cabal de que nem toda adoração é recebida por Deus, né? Porque Saul desobedeceu a Deus oferecendo sacrifício. Foi adorar a Deus oferecendo sacrifício. Ora, todo mundo pode oferecer a Deus sacrifício de todo jeito que Deus vai receber? O que importa é o amor? Não, não é. Porque Deus rejeitou Saul a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, não esperando o profeta chegar para oferecer o sacrifício. A adoração a Deus é muito séria. Por exemplo, ele teve boa intenção de adorar a Deus, não deixando a arca cair. E ele foi fulminado. Foi fulminado ao colocar a mão na arca. Então não é toda adoração que Deus recebe, Deus não deve ser adorado de qualquer jeito. Essa é uma parte rápida para vocês, eu poderia adentrar aqui, mas não vou. Então o exército é recém-criado, o rei é recém-levantado, e aqui está acontecendo algo. Saul já estava muito perturbado e afastando-se do plano original de Deus para ele. Então acontece que os filisteus estão se levantando, algoz de Israel, né? Os filisteus, até nos dias de hoje, lá em Gaza, reduto dos filisteus historicamente, e lá o Hamas está estabelecido, né? E provocou toda a dor, mais de 200 mil pessoas foram eliminadas de Israel, mais de 1.200 judeus. Bom, então os filisteus agora têm um guerreiro. Historicamente, um guerreiro, ele se levantava porque ele era o campeão daquele exército. Então, Golias, por ser um homem de elevada estatura, por ser um gigante, conforme o relato bíblico, Saul, então, não tem em Israel um guerreiro que representasse todo o exército. Os filisteus tinham um guerreiro que representava todo o exército, toda a nação, tudo que estava sendo pleiteado ali, lutado, a causa daquela guerra, que basicamente é uma questão territorial, mas também religiosa. Então, os filisteus tinham um guerreiro, né? O guerreiro dos filisteus era Golias. Ele representava o rei, ele representava a terra, ele representava a nação, o exército e Deus. Basicamente ele representava 5 coisas. Então toda vez que um guerreiro se levantava, ele representava o rei, representava a nação, ele representava o exército, ele representava a religião, ele representava ali o território.
Isso é muito interessante, tá? Então Golias representava Dagon, basicamente, que era a entidade dos filisteus, né? Ok. Saul, que era o rei que representava Deus, o exército, certo? Então, a religião, a visão de mundo, o território, o exército e por aí vai. Saul está com medo, envergonhado. E Golias, do outro lado, está gritando, dá-me um homem, dá-me um homem. Aqui tem um guerreiro, aí não tem um guerreiro. Aí não tem alguém que represente o Deus de vocês. Aí não tem um que represente o exército de vocês. Aí não tem um que represente o rei de vocês. Aqui tem. Então Israel está numa vergonha muito grande. Até que chega um menino. Davi foi extremamente rejeitado. Aqui a gente começa o papo sério e já vamos concluir com mais 2 exemplos. Davi foi rejeitado em casa. Davi ele trabalhava na atividade pastoril, vocês sabem muito bem. Davi era criador de ovelhas. E a atividade pastoril não era atividade nobre, porém necessária. Mas não tinha o status dos irmãos que trabalhavam no exército. Os irmãos tinham o status de trabalhar no recém-formado exército de Israel, que tinha tido algumas outras vitórias importantes, mas agora não, agora estava envergonhado. E os irmãos não se candidatavam para ser esse guerreiro que representava a sua família, Deus, a terra, o exército e o rei, certo? Embora o rei tenha colocado inclusive a sua filha como prêmio, isenção de impostos e riquezas como prêmios, e eles não quiseram. Davi então chega, que vem dessa atividade pastoril, rejeitado em sua casa. Lembra do salmo que Davi escreveu? Em pecado me concebeu minha mãe, em pecado eu fui gerado. É claro que tem muita questão histórica aí, tem muita coisa envolvida, mas há um tom aqui em Davi de como ele cresceu em um ambiente de rejeição. Então Davi chega naquele momento ali que Golias está gritando, e ele chega para os irmãos e os irmãos já jogam palavra de rejeição. Sai daqui, você é um garoto, o que você está fazendo? Você é um fofoqueiro, já veio gerar intrigas, veio fazer intriga com o nosso pai. Então soltando palavras que pesam para quem não foi curado, certo? Toda vez que Deus faz toda vez que uma ferida se cicatriza no seu coração, Deus libera uma unção. Guarda isso no teu coração. Toda vez que uma cicatriz de rejeição, que uma ferida que foi aberta por uma rejeição, ela foi curada, é porque Deus está liberando unção, está liberando autoridade para você curar outras pessoas através daquela cicatriz, né? Você consegue mostrar as suas marcas, diz, olha, eu trago marcas em mim que glorificam a Deus. Eu trago marcas de quem foi curado, de quem foi liberto. Então, toda cicatriz é uma unção liberada, é uma autoridade dada por Deus, outorgada por Deus, para você pregar a cura e cicatrizar outras feridas, né? Então, se tem feridas abertas na sua vida, na sua alma, você precisa curá-las, para receber unção e autoridade de Deus, para curar e libertar os outros também. Então, Davi, quando chega ali, os irmãos jogando aquele monte de palavra para pesar sobre Davi, né? Davi com cheiro de ovelhas, porque a ovelha fede, é um animal bonitinho, mas é um animal fedorento. Mas Davi tinha um histórico aí. Davi, ouvindo aquilo tudo ali, ele decidiu olhar para um objetivo. Peraí, deixa eu avaliar. Se eu fico com a rejeição dos meus irmãos, se eu fico com as palavras pesadas dos meus irmãos, que podem me travar, ou se eu faço dessas palavras um contrapeso com os benefícios. Então Davi, ele identifica que parte do seu propósito é representar quem? Deus, seu povo e o rei. Então, a primeira chave para você fazer da rejeição uma ponte para o seu sucesso ministerial, uma ponte para a sua jornada cristã, uma ponte para a sua vida, para determinar onde você vai chegar, você precisa fazer com que o seu propósito seja maior do que a sua rejeição. Pessoas comprometidas com o propósito que Deus deu a ela, com o seu destino, com o seu propósito de vida, você precisa saber qual é o meu propósito de vida. Você não vai estar mais preocupado com as palavras que lançam, mas você vai estar focado. Tudo ao seu redor se torna secundário, porque primordial se torna o propósito pelo qual você foi gerado. Então entenda qual é o seu propósito em Deus, qual é o seu propósito de vida. Calma, nós vamos tocar em mais alguns pontos aqui. Então Davi avalia, peraí, eu vou ter a filha do rei, logo eu vou construir a minha vida aqui para frente dentro do palácio, logo eu vou ter riquezas, logo eu vou ter isenção de impostos. Peraí. Davi pesa que essas coisas estão conectadas à unção que ele recebeu, ao propósito que Deus liberou para ele. Lembra que Samuel, o profeta, ungiu Davi como rei. Lugar do rei é no palácio, lugar do rei é representando exército, lugar de rei é com rainha, lugar de rei é com riqueza,
Logo, a rejeição se torna incompatível com o meu propósito. Mas as pessoas acabam rejeitando o palácio, a riqueza, o propósito, porque estão colocando a rejeição as rejeições como maiores do que os propósitos, ou como as coisas que se conectam aos propósitos. Então Davi escuta os irmãos e diz assim, peraí, deixa eles falarem, eu tenho um propósito para cumprir. Outro exemplo muito claro é Paulo. Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Mas Paulo ouviu de Deus e recebeu de Deus que tinha muitas nações gentílicas, tinham gentios para ele pregar. E o Novo Testamento, grande parte dos livros, das cartas, das epístolas, né, do Novo Testamento passa por Paulo. Então, enquanto me rejeitam em Jerusalém, enquanto em Jerusalém eu não sou recebido, outras nações eu serei recebido, porque este é o propósito, eu tenho clareza do propósito que Deus colocou em meu coração. Então, todas as vezes que o propósito for a força motriz, a força primordial da sua vida, você não vai estar focado nas circunstâncias ao seu redor ou nas palavras de rejeição. Deixa eu contar para você mais um exemplo. Jesus foi extremamente rejeitado. Quer ver como Jesus foi extremamente rejeitado? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Exemplo, João capítulo 1, versículo 11, diz assim, João capítulo 1, versículo 11, Jesus falando, viu? Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Ou seja, eu vim para os judeus me rejeitaram, eu fui rejeitado pelos meus. Mas, versículo 12 de João capítulo 1, mas todos aqueles que me receberam e creram em meu nome, eu lhes darei o direito de se tornarem filhos de Deus. O que Jesus está nos ensinando. Toda vez que você for rejeitado, olhe para o propósito. O seu propósito é estabelecer o reino. O propósito de Cristo, salvar vidas, né? O propósito de Cristo era a cruz, a ressurreição. Então, se me rejeitaram, o Pai vai atrair a mim aqueles que são deles. Jesus tem clareza de seu propósito. Logo, a rejeição não para, a rejeição não trava. Porque as pessoas travam, ficam chorando. Ninguém me aceita, ninguém me recebe, o que eu falo não é tão bonito, o que eu faço não é tão legal. A pessoa faz um trabalho maravilhoso, aí no final ela descarta porque não vão receber bem. Você não está focando, você não está honrando em quem acreditou em você. Olha, Jesus está nos ensinando, os judeus o rejeitaram, ele estendeu a mensagem para nós, a mensagem da graça. A mensagem da graça se estendeu a nós por causa da rejeição dos judeus. Então eles rejeitaram a mensagem de Cristo, logo através dessa graça acolhedora que se estende a todo aquele que crê e confessa com a boca. Né? Com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Isso é muito legal, isso é muito tremendo. Jesus foi rejeitado na sinagoga onde ele cresceu, gente. Jesus voltou um dia para a sua cidade natal e ele decidiu pregar. E ele foi lá na sinagoga num sábado, ele entrou lá, abriu a Torá, e quando o auxiliar trouxe para ele aquele exemplar da Torá no livro do profeta Isaías, e ele leu, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas, né? Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar, ele me deu poder para pregar. E Jesus termina lendo um texto, e é comum para os rabinos daquela época fazer uma explanação, aplicar aquela mensagem, aquele texto. E Jesus diz assim, hoje essa palavra se cumpre. Naquele momento, os homens, quando escutaram aquilo, tentaram matar Jesus. E Jesus some no meio deles, porque não tinha chegado a hora de Jesus ser morto pelos nossos pecados, certo? Ele foi rejeitado na sua cidade natal. Jesus foi rejeitado até pelos seus próprios discípulos, cara. Veja como é isso. Mas ele não se abateu. Ele não parou, porque ele estava focado na missão que ele recebeu do Pai. Então tudo se torna secundário, porque ele está focado na palavra que ele recebeu do Pai. Eu já vou concluir. Mas Jesus foi rejeitado pelos discípulos. Judas Iscariotes, que sentou com ele, viu os milagres, foi discipulado, estava na mesa, participou da ceia, dividiu o pão, dividiu o cálice, rejeitou a Cristo. Na cruz do Calvário, 2 ladrões foram crucificados, um à direita e outro à esquerda. Um rejeitou e o outro recebeu. Mas Cristo permaneceu focado. Como Paulo nos ensina, que nós devemos, olha, eu estou certo que nenhuma tribulação do tempo presente pode se comparar com a glória que está reservada no tempo por vir, que está no futuro, que está diante de nós. Olha,
uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação, para as coisas que estão diante de mim. Eu estou juntando 2 versículos aqui, paulinos, né? 2 textos escritos por Paulo, que fazem sentido e se aplicam nesse momento. Certo? Eu estou avançando para as coisas que estão diante de mim. E é isso que você deve fazer. Ok, Rafael, eu entendi isso, eu entendi bem, mas como que eu consigo me livrar da rejeição? Como que eu consigo fazer da rejeição um voo alto, onde estou indo em direção ao propósito de Deus para a minha vida? Lembra que o propósito de Deus, primordialmente para a sua vida, é estabelecer o reino dele. Não tem a ver com carro, com casa, com conquistas pessoais. Não vamos reduzir a mensagem do Evangelho a triunfos pessoais. Ok, gente? A prosperidade prostituída. A verdadeira prosperidade é você ser feliz em todas as coisas, ser feliz no seu tempo, e a felicidade só pode vir de você cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você. Eu conheço muitas pessoas que são milionárias, mas são vazias. São ricos, mas são pobres. A maior riqueza é você cumprir o propósito de Deus. Você cumprir o propósito de Deus e ainda prosperando financeiramente, prosperando no seu relacionamento, na criação dos seus filhos, sendo cabeça da sua casa, melhor ainda, tá? Mas não vamos reduzir essa mensagem a qualquer triunfalismo e jargões do nosso evangeliquez, de jeito nenhum. Eu estou falando que o primeiro propósito é você cumprir o que Deus tem para você e que você seja um mini Cristo, como a palavra nos ensina, como Paulo escrevendo aos Coríntios. O Espírito Santo molda a imagem de Cristo em nós, e é assim que deve ser. Então a primeira característica de um servo de Deus estar cumprindo o propósito de Deus é ele ter o caráter dele transformado, a exemplo do caráter de Cristo. Então a primeira coisa que você deve fazer, se você está passando por rejeição e você sente que as rejeições ou a rejeição travou você a vida inteira e você nunca viveu o que Deus tem para você. Primeira coisa, você precisa buscar cura. Você precisa ser curado, porque a rejeição lá traz para você timidez, você passa a não acreditar mais em você, você passa a desconfiar se Deus realmente tem um plano para você, você passa a esquecer da voz de Deus, se você ouve só as vozes contrárias, as vozes que se opõem à voz de Deus na sua vida. Então você precisa de cura. E onde está a cura? A cura está em Deus. Olha só, as pessoas, quando elas passam por um momento de rejeição, ou que vêm os gatilhos da rejeição por causa de um histórico familiar, etc., o que elas fazem? Procuram um terapeuta. Os terapeutas têm um trabalho maravilhoso, mas eles não substituem a cura que vem de Deus. Existem feridas que estão em um nível espiritual que só Deus pode curar, só Deus pode destravar isso em você. Não vai ter terapeuta, não vai ter psicólogo, não vai ter psiquiatra, não vai ter remédio, não vai ter terapia, não vai ter exercício físico, não vai ter nenhuma substância química ou nenhum tipo de estímulo emocional que vai curar você. Existem níveis que você precisa recorrer a Deus. E a Bíblia nos orienta assim, olha, se você quiser falar com o Senhor, teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Ele que está em oculto, fala com Ele que está no secreto e Ele vai te ouvir. Isso é muito interessante porque Deus está disponível para você. Você que não recorre mais a Ele, você que não acredita mais nele, mas Ele está disponível. E se você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, como quem diz agora, a única coisa que importa é o meu Deus. A oração ela faz isso, ela transfere algo que está massacrando o seu peito e coloca nas mãos de Deus. O que a Bíblia nos diz? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa ansiedade, esse peso que você está carregando é muito grande, é muito alto isso. Você não vai suportar. Não acha que você é tão bom assim, cara. Você não consegue, transfira isso para Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, as outras coisas, Ele vai fazer. Então a primeira coisa para você ser curado da rejeição é você buscar quem pode te curar nesse momento, que é Deus, que é o teu Pai Celestial. Bom, a outra coisa que você precisa fazer, você precisa resgatar a sua identidade de filho. Geralmente a rejeição, ela começa, pessoas que têm muito problema com rejeição, isso começa em casa, né? As palavras equivocadas, as palavras mal impostadas pelas autoridades, né? Familiares, porque isso marca muito a identidade da criança, né? Começa em casa. Bom, rejeição está muito ligada também à paternidade. Então, olha aqui, que eu preciso mostrar isso para você. Jesus, ele foi alvejado, eu estou usando essa expressão aqui propositalmente, ele foi alvejado pelo diabo neste fator. Lembra, quando Jesus foi se batizar, foi lá no Jordão, aquele rio barrento, com João Batista, que não tinha uma mensagem agradável, que não tinha uma mensagem que era boa para os ouvidos, era arrependimento. Evangelho sempre foi arrependimento, nunca foi conforto, sempre foi confronto. Aí Jesus vai até lá, é batizado, o céu se abre, aquela coisa toda, e o Espírito Santo leva para o deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo. Qual foi a coluna central da tentação do diabo para com Jesus, do ministério que está começando o libertador? Qual foi a coluna central?
A frase que ele soltava, o gatilho que ele, tentando acionar gatilhos, mas não encontrou repouso em Jesus. Maldição sem causa não encontra repouso, diz a palavra. Ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, questionando a paternidade. Então, a segunda coisa que você precisa hoje para fazer da rejeição um instrumento de promoção, você precisa recuperar a sua identidade. Qual a identidade, Rafael? De filho. Você faz parte da geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é filho. Você é filho de Deus. Então a maior riqueza da sua vida hoje é resgatar as características de filho. Talvez você esqueceu isso, você esqueceu disso. Então o diabo tentou Jesus justamente nessa principal característica. Porque se Jesus esquece que ele é filho de Deus, todas as outras coisas iriam desmoronar como um castelo de cartas. Mas não, Jesus era rocha e ele estava fundamentado sobre uma outra rocha muito maior que era o Pai. Ele diz, olha, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu e o meu Pai somos um. Jesus tinha clareza de que o Pai estava com ele, estava obedecendo o Pai e tudo que ele fazia era para o Pai e pelo Pai. Ele nos amou por causa do amor do Pai. Ele foi até a cruz por obedecer ao Pai. Então o que o diabo fez? Vamos tocar na principal engrenagem do ministério de Cristo, que é a sua identidade. É onde ele seria provado o tempo inteiro. Os judeus, os religiosos, os mestres condenaram Jesus porque Jesus se dizia filho de Deus. Você está entendendo isso? Então, a rejeição só pode matar você, travar você, se você esquecer que de fato você é filho de Deus. Concluo. O último ponto para você superar toda a rejeição e ver tudo que Deus tem para você é um reforço. Descubra o seu propósito de vida. Descubra isso. Se essa mensagem abençoou você, se ela falou com você, não deixe de compartilhar, espalhe esse vídeo para todo mundo. Me deixa fazer uma oração em um minutinho só. Pai Celestial, eu oro por todas as pessoas que estão me assistindo agora, que clicaram nesse vídeo. Eu peço ao Senhor que traga cura e libertação a esse coração ferido, essa pessoa que está sofrendo há muito tempo travada. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão me assistiram agora, Senhor, que elas deveriam viver coisas extraordinárias, mas não viveram por palavras erradas que receberam e essas palavras encontraram repouso no coração delas. Pois eu declaro agora no poder do nome de Jesus, liberdade e libertação. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a tua palavra. E Pai, eu abençoo cada pessoa agora, com liberdade e libertação, para que eles possam viver todo o propósito que o Senhor tem para eles. Eu abençoo cada vida e faço isso no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Compartilhe para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.